Olá, me chamo Mila Cerqueira, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito obrigada ao AB São Paulo pelo convite. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito. Recentemente fiz um TEDx, um TED Talk, sobre a revolução dos dados no setor jurídico. E, claro, vou trazer também uma pitada de profissões do futuro também no setor jurídico para ficar ainda mais rico esse nosso bate-papo ainda que não tão longo. Para quem não me conhece, eu sou coautora de 5 livros, praticamente todos eles voltados para a inovação no setor jurídico. Tenho 2 aqui para mostrar para vocês. Esse é sobre a LGPD, proteção de dados. Esse aqui eu também escrevo sobre proteção de dados dentro do contexto inteiro do livro, que é para falar justamente do profissional do futuro. Uma obra muito interessante. E para agregar aqui a nossa conversa, eu que também faço parte da OAB Nacional e sou conselheira seccional, já estou dentro da ordem por muito tempo, então eu sei o quanto que essa iniciativa de educação, de aculturamento é importante para todos nós profissionais, seja você estudante de direito, seja você advogado, início de carreira, na sua trajetória, então já com vasta experiência, tenho certeza que esse assunto vai lhe interessar. E para contextualizar essa temática hoje, eu trouxe uma grande referência que são as obras do Yuval Harari. Ele que é historiador e professor de universidades em Israel, é uma referência no mundo inteiro sobre o assunto basicamente da própria espécie humana, dos sapiens. Ele que escreveu um livro muito famoso chamado Uma Breve História da Humanidade, e esse aqui que eu trouxe para vocês, o Homo Deus, ele faz parte de 3 livros escritos do Yuval, que são referências globais sobre o avanço da nossa sociedade, em que contexto nós estamos. Se eu puder te dar uma outra referência, será o Domenico De Masi, que é um historiador, também sociólogo, muito inteligente e autor do famoso Ócio Criativo. E também do livro O Futuro Chegou, que é um livro que eu também tenho muito apreço, gosto e faz todo sentido para o nosso assunto aqui hoje. Acontece que a gente faz parte de uma evolução humana, nós do século XXI, a gente faz parte dessa revolução social, desse avanço social, desse crescimento de revoluções que nós já vivenciamos. São elas, por exemplo, e o Val fala isso, ele divide em 4 revoluções. A primeira delas foi a Revolução Cognitiva, aproximadamente 70 mil anos atrás, aquele momento em que a gente foi se descobrindo como um ser pensante irracional. Tá? Não irracional. Irracional éramos, né? E na sequência a Revolução Agrícola, aquele momento de subsistência, cerca de 12 mil anos atrás. E quando eu falo subsistência, de você plantar para colher, de você colher os seus frutos, também do começo ali do escambo, da troca, e toda isso foi a contextualização e se deu em virtude dessa Revolução Agrícola. Na sequência, a Revolução Científica, aproximadamente 500 anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, praticamente a idade que tem o Brasil, e é uma revolução que trouxe diversos pensadores, como Copérnico, Galileu, Da Vinci. Todos esses pensadores trouxeram a ciência como ponto-chave da nossa sociedade. A racionalização, as provas científicas, o estudo, tudo isso pautou essa revolução científica de pouco tempo atrás. E o Yuval se questiona, neste momento, qual será a próxima revolução? A próxima revolução será, provavelmente, já estamos vivendo isso, a revolução que ele chamou de dataísmo. É a revolução de dados, é a era da informação em que estamos inseridos, pois não mais poucas informações estão sendo alimentadas, mas com o advento das redes sociais e acesso à internet para todos, a quantidade de informação que está sendo incluída na internet, que está disponível, é gigantesca, a ponto de que nós lembramos, ou pelo menos alguns de vocês vão lembrar, de livros, baças e enciclopédias, que antes a pesquisa era feita através dessas obras. E hoje a gente não precisa mais, né? Com um smartphone, a gente consegue se comunicar com o planeta inteiro. É muito interessante essa evolução que a gente está vivendo. Ela tem impacto social em diversos setores econômicos, diversas áreas profissionais, mas no setor jurídico em específico, que é o que eu quero trazer aqui hoje com grande foco,
ela é de extrema relevância para a gente entender como que vai ficar daqui para frente, o que que vai acontecer, quais serão as principais mudanças, o que foi que por acaso ocasionou, o que foi que trouxe a gente até aqui, algumas dúvidas também que sempre me fazem se nós vamos ser substituídos de fato por robôs. Eu não acredito nisso, é uma bobagem infame, porque a gente, afinal de contas, somos insubstituíveis no caráter de pensar, no caráter de resolver problemas, no sentido de entregar solução para o cliente e uma boa experiência. Claro, tudo vai depender do quanto que nós nos esforcemos para sair da mediocridade e nos tornarmos profissionais melhores, mais inteligentes, mais esforçados para entregar de fato uma experiência rica para o cliente, que está de fato cada vez mais difícil de exercermos essa experiência e essa distinção, essa chamada até pelo marketing de diferenciação, porque afinal de contas o ambiente jurídico está cada vez mais competitivo, porque se antes existiam fronteiras, hoje já não existe mais. Um profissional da área X que queira atuar em outro estado que não o do território em que ele vive é totalmente possível, até mesmo fora do país. Então, essa territorialidade que ficou muito mais facilitada em virtude da internet, ela sem dúvida contribui com a alteração social, com a alteração no contexto jurídico. Mas vamos lá, duas das principais causadoras da mudança radical que está acontecendo no setor jurídico. Eu vou citar dois deles aqui. Um é o advento de se fazer mais com menos. Então, a gente vê agora várias tendências de se fazer muito mais com menos dinheiro, com menos tempo, quase que uma característica de startup. Você começa com zero dinheiro, mas você quer atingir milhares e milhares de pessoas, porque você tem ali uma consciência de onde que você quer chegar, uma dor específica para resolver. Isso fez diversos negócios se modificarem, inclusive o jurídico, porque existe agora o profissional voltado para atender essas startups. Aquele profissional que é muito mais ágil, que entrega com muito mais solidez, que entende muito mais aspectos societários. Então, são mudanças de forma de atuação jurídica que nasceram com o advento dessa mudança radical no nosso mercado. A outra não podia ser diferente, a tecnologia. Sabemos que, inclusive, existem assuntos que estão sendo tratados na OAB Nacional, a ordem que eu, inclusive, faço parte, sou membro de 2 comissões, inclusive uma delas é sobre startup, Comissão Especial de Direito para Startup. Nesses nossos debates, a gente discute o limiar entre o avanço tecnológico, que é extremamente importante, mas os limites da venda jurídica, do mercantilismo jurídico, entrando ali nas esferas do código de ética. Então a gente discute muito isso nessa comissão, mas é bem verdade que a tecnologia moveu o mercado jurídico para frente a ponto de criarem até soluções, e aí eu vou voltar um pouco aqui meu pensamento. Quem cria essas soluções que eu vou dizer agora? Não necessariamente o advogado, mas um empresário, um empreendedor, um engenheiro de software, ele cria uma solução que atende a pessoas que antes recorreriam ao judiciário ou que antes recorreriam a um advogado. Então, isso é uma mudança radical e mercadológica muito interessante para a gente observar daqui para frente. Existem algumas startups de marcas e patentes, algumas startups de danos causados por viagens, companhias aéreas. Então são questões ainda que vão ser com certeza muito debatidas e desenvolvidas no mercado, mas que é importante da gente refletir sobre e ter a noção do quanto que isso impactou e impacta a vida do profissional da área jurídica. Ponto 2 que eu quero trazer aqui é o futuro das bancas jurídicas. Qual que é o movimento que está acontecendo nesse universo? Estamos vendo muitas negociações de empresas menores, de escritórios menores, havendo uma espécie de M&A, que é a fusão e aquisição desses escritórios, ou seja, escritórios menores, eles se juntam para ficar mais fortes. Isso é uma tendência global, o mercado de capitais, fusões e aquisições, de compra e venda de empresas está aquecido globalmente falando, porque os menores, os de médio porte, eles querem ficar mais fortes e muitas vezes eles contam com um que o outro tem
e ele não possui, para que eles se unam e de fato fiquem mais fortes para entregar essa experiência, para entregar uma maior agilidade, para entregar um serviço diferenciado. Então, esse movimento global também está acontecendo, eu acho importante vocês entenderem, porque aqui certamente pode estar nos assistindo um dono de uma grande banca jurídica ou alguém que trabalha na banca jurídica ou alguém que vai querer empreender e criar a sua própria banca jurídica, seu próprio escritório, passando por todos os caminhos que a gente percorre aí nessa trajetória. O ponto 3 que eu quero citar aqui para vocês são as cortes virtuais. A gente viu neste ano de pandemia, em pleno 2020, a imersão do universo virtual que nós estivemos inseridos, não é mesmo? A gente não parou de fazer reuniões online, apesar de toda a angústia de não dar mais aquele abraço e aquele aperto de mão ou aquele contato visual, a gente se habituou com essa forma de comunicação, o que é muito interessante e inteligente, porque em alguns casos nos economiza tempo e torna todo o universo mais ágil. Vou voltar para fazer a ponte com aquilo que eu falei mais cedo, faça sempre mais com menos. Até numa espécie de gestão, é você fazer mais com menos recursos, melhor com menos recursos. Esse é o grande objetivo. Tanto é que o CNJ, este ano, depois da experiência forçada que foi a virtualização em virtude da pandemia, ele liberou o modelo híbrido de justiça, onde as cortes, elas poderão, a partir de então, optar por manter audiências totalmente online, manter esse formato, porque viu-se que muito deu certo. Em alguns casos é completamente apropriado, adequado, é mais econômico, tanto para os cofres públicos, tanto para o próprio advogado que está inserido naquele contexto, naquela audiência, naquele momento jurídico, naquela discussão jurídica. Quem já falava sobre isso, e aí eu trago minha referência aqui, que é o Richard Susskind. Ele que é um inglês e um profissional da área jurídica, mas também da área de tecnologia, salvo engano, ele tem as duas formações. É uma pessoa que eu respeito bastante, escreveu esse livro que chama Tomorrow Lawyers, O Advogado do Amanhã. E ele traz não só esses elementos que eu estou trazendo aqui, mas já aproveito para dizer que se você quiser se aprofundar, é uma leitura que vale muito a pena. Ele não tem só esse livro, tem outros que tratam dessa temática, e ele é sempre muito assertivo, sempre exercendo uma futurologia com precisão. Não dá para adivinhar o que vai acontecer daqui para o futuro, nos próximos anos, mas ele consegue trazer uns elementos interessantes com base analítica, com base em análises dele da própria área de tecnologia. Ele consegue traçar um caminho interessante da sociedade e muito focado em nós profissionais da área jurídica. Então vale a pena a leitura, trago ele como referência. Ele hoje é um grande especialista em cortes online, inclusive ajuda na transformação e na implementação de tecnologias que implementem, que ajudem nessa transformação digital dentro do judiciário. Então ele é uma figura muito importante globalmente, mas principalmente na Inglaterra, onde ele faz um trabalho mais forte. Vamos passar então para o quarto ponto interessante, que vale a pena você estar muito atento. Se você nunca ouviu falar, por exemplo, em ODRs, que significa em inglês Online Dispute Resolution, e no português Resolução de Disputa Online. Esse termo ele ficou muito difundido até depois de uma primeira empreendedora aqui no Brasil fundar uma startup chamada MOL, mediação online, se não me engano, mas MOL, M-O-L. Essa empresária, essa empreendedora, ela muitos anos atrás visualizou essa tendência do judiciário em tornar as disputas não mais um campo de batalha, como a gente vê no litígio, nas cortes, nos tribunais, mas sim um ambiente em que possa ser feito acordos, em que possa haver o debate, em que possa haver mediação, em que possa haver uma conversa. E ela identificou isso como uma oportunidade. De fato a gente vê hoje algumas plataformas em que nós, usuários, consumidores, podemos reclamar, além do Procon, a gente sabe que existem algumas que funcionam muito bem e que elas trazem esse espírito de fazer um acordo, esse espírito de conversa, esse espírito de cordialidade, fugindo, portanto, do litígio.
E vamos olhar de uma maneira macro agora. Isso é um grande problema no Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais se judicializam demandas. Ou seja, em outras palavras, é um dos países que mais precisa de iniciativas de resolução de conflitos alternativas, seja ela através de ODRs, seja através de câmaras de arbitragem e outros assuntos. Então eu trago aqui para vocês esse tópico porque é de extrema relevância que você o conheça e, se for de seu interesse, até se aprofunde, pois pode ser inclusive uma grande oportunidade de trabalho. Sem dúvida é uma área em que é demandada diversos profissionais qualificados para que consigam lidar com as pessoas do outro lado, com as emoções, colocar todos na mesma página para que ninguém fique muito afoito, queira confusão. Sabemos que é natural do ser humano aflorar emoções, então essa pessoa ela precisa estar pronta para lidar não só com as emoções dela, mas também com as emoções do outro, ali, dos outros que estão nesse entorno, nessa audiência, nesse momento de conciliação. Isso não só serve para casos de direito de família, como certamente você talvez tenha passado pela sua cabeça, mas serve para todo tipo de caso jurídico, inclusive questões que envolvam propriedades, negociações, questões societárias. Tudo isso certamente pode ser utilizado. E é interessante a gente refletir sobre um ponto. Quando a gente judicializa algo, as decisões de determinado caso estão na mão do juiz, ou da cabeça desse juiz, ou da caneta desse juiz. Então a gente fica à mercê do outro. Quando, por outro lado, essa negociação se coloca na mesa de uma maneira mais cordial, certamente vai haver um ganha-ganha, que é uma das premissas principais da boa negociação. Os dois lados ganham. Portanto, claro, os dois lados terão que ceder. Mas, sem dúvida, eu deixo essa informação aqui para vocês entenderem o quão importante é essa temática e esse tópico que eu trouxe aqui. E o quanto representa o avanço tecnológico tem a representação nisso. E quanto mais a tecnologia avançou, mais fácil ficou de juntar pessoas de lugares diferentes, sentar no mesmo ambiente virtual e resolver um problema em questão. Agora, passando para o tópico 5, eu vou elencar alguns dos novos trabalhos para nós advogados. Olha que temática interessante. Anota aí, papel e caneta na mão para você anotar essas temáticas. Primeiro, que nunca sai de moda, é o advisor ou o consultor. Aquele profissional com expertise em determinada área e que vai estar pronto para atender questões mais complexas, situações do dia a dia que não estão nos livros, que são inesperadas, e aquela pessoa vai ter a condição de estudar normativas que envolvam o assunto, muitas vezes não só naquela região, mas até de um aparato mais macro, seja ele global, se for o caso até internacional. Ou seja, pessoas com alto gabarito, com alta expertise em um tema específico, os famosos especialistas. Como segundo ponto, seria um consultor com experiência em tecnologia. Muito se chama hoje de Tech Advisor. Aquele profissional jurídico, advogado, que tenha noção de tecnologia. Por exemplo, eu atuo diretamente com proteção de dados. Eu tenho, por obrigação da minha área específica, técnica que eu escolhi, eu preciso conhecer questões de tecnologia, pois hoje eu represento empresas como DPO, como encarregada de dados pela legislação brasileira. Então eu preciso ter essa noção técnica. Eu poderia me enquadrar nessa especificidade de Tech Advisor. Um exemplo. Seguindo, controladoria jurídica. Não sai de moda, controladoria jurídica é importante, sejam em grandes empresas, sejam em grandes escritórios, grandes bancas ou até naquele escritório médio porte. Ele precisa ter alguém para centrar tomadas de decisões para que o jurídico, aquele setor jurídico fique mais ágil de novo. Fazer sempre melhor e sempre mais com menos. Não necessariamente menos pessoas, menos profissionais, mas com menos recursos muitas vezes e de forma mais eficiente. Como utilizar aspectos de produtividade. O controlador jurídico ele está ali atento em todo o cenário do seu setor. Então é muito importante, é uma figura muito importante para tornar uma equipe cada vez mais produtiva. Ele tem, inclusive, características de liderança muito importantes, porque normalmente ele vai estar liderando
liderando, tomando decisões por um time inteiro. Na sequência, eu trouxe gestor de projetos da área legal. E essa pessoa, essa figura, ela pode estar dentro, de novo, de uma grande banca jurídica ou até mesmo de uma empresa que tem um setor jurídico muito movimentado. Na sequência, analista de processos jurídicos. Praticamente os coordenadores jurídicos deles, por exemplo, eles ficariam numa espécie de guarda-chuva, ficariam abaixo do controlador. Digamos que o controlador jurídico esteja aqui. Esse analista de processos estaria aqui, por exemplo, na área tributária. Depois, um outro analista de processos na área civil. Logo, mais um outro analista de processos da área trabalhista. Na sequência, um outro analista de processos na área de proteção de dados. E assim sucessivamente. É dessa maneira que esse coordenador ele se especializa e ele consegue resolver problemas e estar mais antenado àquela área específica. Sabemos que clínico geral não funciona da advocacia. Aquele profissional que faz tudo não necessariamente faz tudo bem feito, é preciso ter atenção a isso. Na sequência, e algo muito voltado para as consequências da tecnologia, desse avanço tecnológico em nosso setor jurídico, é o cientista de dados jurídicos, é isso mesmo. Temos os famosos data scientists, cientistas de dados em diversas áreas e segmentos, e agora é possível se especializar no segmento jurídico. E isso é muito inteligente, porque a gente vê legal techs, por exemplo, na área de analytics, na área de análise de dados, inclusive muitas vezes prevendo a tendência do que aquele judiciário, do que aquela vara específica vai decidir. Então é muito interessante que exista um profissional que consiga ler aqueles gráficos, que consiga ler aqueles dados, que consiga se utilizar da melhor maneira, da forma mais produtiva, da leitura mais inteligente daquela informação. Porque não adianta muita informação sem saber o que se faz com ela, sem saber como que se utiliza de modo estratégico. Além do cientista de dados, existe um profissional que vai ser cada vez mais demandado, eu arrisco dizer que mais em grandes empresas, que é aquele profissional de pesquisa e desenvolvimento focado para o setor jurídico. Então, é uma outra possibilidade interessante. Especialista em ODRs, lembram que eu falei das ODRs no tópico 4, um tópico muito importante. Gestor de risco jurídico. Gestor de risco é uma figura importante não só para seguros, não só para empresas de seguros, tá bom? É importante em todos os aspectos, porque faz parte do negócio, o risco faz parte do negócio. Então, ter alguém focado na gestão do risco, na previsão do risco, na mitigação desse risco, é de uma inteligência sem tamanho para o negócio e certamente de uma qualidade desse negócio também. Existe um outro ponto que eu não anotei aqui, mas que eu quero trazer e me veio na memória, que é aquele profissional chamado copywriter. Esse copywriter, ele consegue escrever informações de vendas e muito voltadas para o marketing, para a área jurídica. Isso é muito interessante para escritórios, por exemplo, que estão abrindo uma filial ou um braço na área de tecnologia, na área de ensino, seja de tecnologia, né, seja de outras áreas. Mas esse braço de EAD, ensino à distância, de plataforma digital de ensino, precisa de uma escrita voltada para o universo digital. E essas figuras, eles precisam entender da área jurídica, normalmente precisam entender do mercado, não necessariamente serão advogados, mas se for advogados, eu vejo já um movimento de advogados indo para essa área, estudando o copywriter, é de fato um plus a mais, né? E agora, acho que depois de vocês entenderem essas profissões, depois que a gente olha um pouquinho para trás e que consegue compreender o perfil dessas profissões todas que eu falei, acho que é muito notório que a gente se tornou mais analítico. Ou seja, a gente está cada vez mais capaz
e treinado para analisar aqui a tela de um computador, analisar um gráfico, analisar os dados. Porque, como eu falei, não adianta só a gente viver nessa era de Big Data, de universo gigantesco de dados, quantidade imensa de dados, sem conseguir fazer a leitura dessa informação e o melhor uso dessa informação. Claro, ressalvado todas as legislações que defendem e que conservam também, por exemplo, a proteção de dados, conservam o direito fundamental, seja de privacidade, seja de proteger os seus próprios dados. Tem que haver essa ressalva. Não é basicamente analisar os dados e utilizar como bem quer. Não necessariamente, né? Vamos fazer essa ressalva aqui, é minha obrigação quanto técnica dessa área. Mas, por fim, já chegando ao último tópico que eu queria trazer aqui hoje, é que vão existir também algumas novas demandas, novas questões éticas e jurídicas que envolvam a inteligência artificial daqui para frente. Não significa dizer que hoje, em pleno 2020, a gente tenha uma inteligência artificial forte, que a gente já tenha aquele sistema computacional que possa ser considerado uma inteligência artificial forte, de verdade. Não temos. O que a gente tem é o aprendizado de máquina, ou seja, o machine learning. No entanto, essa é uma questão evolutiva social que certamente vai fazer parte da revolução em que estamos inseridos, que é a revolução que o Yuval trouxe, o dataísmo. Portanto, é importante a gente estar atento para essas questões sociais éticas que estão surgindo. Não só o cliente, a forma do cliente querer o nosso serviço mudou, nós também precisamos mudar a nossa forma de entregar o serviço, as plataformas que a gente se utiliza, como que a gente faz melhor, com menos recursos ou de forma mais ágil. A gente precisa entender todo esse movimento. Mas com isso a gente precisa entender também algumas questões éticas. No TED Talk, que eu falei recentemente, eu trouxe uma problemática, uma espécie de sombras da evolução, dessa revolução de dados desenfreada, dessa era da informação. E uma delas é a previsibilidade. Ou seja, algumas polícias, principalmente norte-americanas, já estão utilizando informações de análise de dados, já estão utilizando cientistas de dados para conseguir prever áreas de criminalidade. Isso faz parte de uma previsão. É algo que pode ser assertivo, como pode não ser. Então, quais são os limites dessa utilização de dados, de informações? Por exemplo, informações pessoais daqueles smartwatches, aqueles relógios inteligentes que muitas vezes informam batimento cardíaco, se você dormiu, seu período de sono, se você dormiu durante a noite ou não. E se você não dormiu durante a noite, o que você estava fazendo acordado? Será que isso pode se unir a outra informação e você ser acusado de um crime que você não cometeu? Pois é, uma pausa para você refletir. É algo que você pode imaginar que faz parte de uma cena de um filme, mas é possível que daqui para frente essas situações precisem ser conversadas, precisem ser colocadas em pauta. E não pensem que é algo muito distante, isso já acontece, como eu citei, no universo norte-americano. A polícia norte-americana já se vale dessas informações para algumas previsões. Então, esse é um dos exemplos dessas sombras em que a revolução dos dados ela pode ocasionar, mas para nós ficarmos atentos. Esse é o último tópico que eu trago aqui para vocês, para fins de reflexão. E eu quero agradecer muito a oportunidade. Eu espero que, de certa maneira, eu tenha colocado alguns questionamentos, feito vocês refletirem aí do outro lado, entenderem como está sendo o curso e a movimentação do nosso mercado jurídico daqui para frente. É um caminho sem volta, mas não se preocupem, porque assim como eu sempre falo, a internet não é terra sem lei. Continuaremos fazendo o nosso papel, né, exercendo ali a atividade jurídica em prol de uma sociedade virtuosa, de uma sociedade ética, em que haja de fato a justiça nas suas proporções, em que a sociedade inteira precisa. De novo, muito obrigada, muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Espero que tenham gostado.